Olá, boa tarde. Sejam bem-vindas, bem-vindos e bem-vindes. Meu nome é Ananda, eu sou monitora e estudante da graduação aqui de italiano e tenho o prazer de apresentar a quarta edição do SEGLE, Seminário de Egressos do Programa de Pós-Graduação em Língua, Literatura e Cultura Italianas, um seminário idealizado pela professora Ângela Zucchi e que tem sido organizado pela coordenação do programa, pelas professoras Fernanda e Ângela. Então, eu passo agora a palavra às professoras para abrir o evento. Olá, boa noite. Boa noite, prazer estarmos aqui novamente, né? Fim de ano, e a gente está aqui. Estamos hoje com uma convidada especial, falando de um tema muito especial para final de ano, né? Que é de comida, e é um grande prazer estar aqui com as nossas colegas, Fernanda, né? Fernanda, já dá uma palavrinha. Boa noite a todos e todas. É um prazer, né, ter mais essa edição do SEGLE, que graças a Ângela, né, que idealizou esse evento e está sempre ali firme para que ele ocorra todo ano, né? Então, eu queria agradecer a todos que estão aí à distância pelo YouTube, a Isabela por ter, né, aceitado o convite, e a Doris, né, orientadora da Isabela, que eu acho que vai falar um pouquinho, depois a gente passa a palavra para a Isabela. Doris. A todos e a todas. Bom, eu não segui o trabalho da Isabela desde o início, mas segui o trabalho da Isabela como orientadora, mas segui desde o início o percurso da Isabela, que foi muito rico, porque ela é uma pessoa muito rica em termos de ideias e de visão de mundo, e que conseguiu trazer para a nossa pós-graduação um material que inicialmente não seria visto como uma literatura, mas ela demonstrou que ele é um texto que vai da literatura às outras artes, a muitas outras fases da vida italiana, né? E enriqueceu muito, eu acho, os nossos estudos aqui, e foi um prazer tê-la como orientanda e como amiga também, para toda a vida. E ela é um trabalho que me enche de orgulho, devo dizer. Eu acho que merece uma bela publicação e que merece ser divulgado, porque é muito rico, muito profundamente. Que bom, Doris. Então, exatamente esse é o propósito desse canal aqui, né? O canal da pós-graduação do programa, né? Olha, estou entendendo tudo. Esse é o canal do programa de pós-graduação de língua e literatura italiana, e esse seminário a gente busca fazer todo ano, e não somente no final do ano, ao longo do ano a gente acaba não conseguindo, mas justamente para divulgar e fazer levar, né, a todos o trabalho que é feito na pós-graduação de italiano da USP. Então, a Nanda agora vai falar um pouquinho da Isabela, como foi aqui esse percurso dela. Obrigada. Bem, apresentando então formalmente, a Isabela fez doutorado no programa de pós-graduação em Língua, Literatura e Cultura Italianas, aqui na Universidade de São Paulo, foi bolsista CAPES e recebeu a bolsa CAPES PR-INT para realizar o doutorado sanduíche junto à Universidade de Bolonha, no período de 2019 a 2020. É pesquisadora nas áreas de italianística e dos estudos da alimentação, história e cultura da alimentação e literatura gastronômica. Suas pesquisas investigam o vínculo entre o significado simbólico de práticas alimentares, convívio social e noção de identidade. É coordenadora do grupo de pesquisa GEOSCA, Grupo de Estudos Os Sentidos como Alimento, criado em 2021. E agora ela vai contar um pouco sobre a sua pesquisa e o grupo GEOSCA. Boa tarde, muito obrigada, professoras. Obrigada, Ananda, por essa introdução, especialmente a professora Doris, que, como ela disse, transcendemos a relação acadêmica, nos tornamos grandes amigas para a vida, né? E obrigada por essa oportunidade de dividir a minha experiência e de falar
para os egressos, né? Porque é tão maravilhoso esse momento quando a gente se organiza para um projeto de pós-graduação, seja mestrado, seja doutorado, seja pós-doutorado, enfim, uma especialização, porque significa que nós estamos cada vez mais próximos da nossa essência, daquilo que nos move, seja uma paixão, seja uma curiosidade, um interesse ao qual a gente quer se dedicar, né? E esse convite, ele vem, eu acredito, especialmente pelo fato dessa tese tão interdisciplinar ter frutificado num presente para a sociedade, né? Que é um grupo de estudos, um grupo de pesquisa, porque do estrito sensu, que é justamente a especialização dentro de um mestrado, de um doutorado, a gente partiu para um lato sensu, no sentido de expandir esse entendimento para a sociedade, para pessoas não necessariamente da academia, mas que têm muito a contribuir e numa relação de troca, né? E de igualdade também. Porque muitas dessas pessoas, inclusive, que não se encontram na academia, acabam se sentindo mais próximas da academia dentro de um grupo de estudos e eventualmente acabam se envolvendo. E o indivíduo, de certa forma, alienado dentro do hermetismo acadêmico, acaba se atualizando na relação dialógica de um grupo de estudos, um grupo de pesquisa, né? Então, eu fico muito lisonjeada com esse convite e com a relação maravilhosa que eu desenvolvi com as minhas professoras, especialmente com a Doris, né? Então, eu organizei esse encontro de hoje em 2 momentos para ser um encontro leve e, de preferência, instrutivo, né? Eu vou contar, então eu vou me dedicar aqui alguns minutos a fazer uma contação de história e depois eu vou mostrar alguns slides. Eu vou contar um pouquinho dessa empreitada, que foi esse doutorado bastante atípico, e depois como surge esse grupo, né? Então eu vou ler, eu preparei aqui essa contação de história, eu escrevi, né? Bom, ter recebido esse convite para falar às egressas e aos egressos do programa de pós-graduação em Língua, Literatura e Cultura Italianas representa um grande feito. Significa que, como cidadã, antes ainda de aluna, eu pude corresponder ao que uma instituição de ensino espera de seus egressos, devolver à sociedade o que foi investido em sua formação. Este reconhecimento me é particularmente caro pelo fato de eu ter ingressado no programa com um percurso acadêmico heterogêneo, pois frequentei formações em estudos da alimentação e na história da arte. O programa de italianística, que é único no Brasil, revelou-se muito acertado como escolha, pois ele abriga em sua designação o termo cultura. Língua, literatura e cultura italianas são campos indissociáveis, ao meu ver, e que estão na pesquisa em grande evidência. Tendo realizado uma pesquisa a partir do campo dos estudos da alimentação, posso dizer que, inicialmente, o responsável pelo meu interesse e posterior imersão nos temas foi o professor e autor italiano Massimo Montanari. Vivo e lecionando ainda em Bolonha, eu pude ser sua aluna em 2015 e tê-lo como co-orientador em 2019 e 2020, graças a uma bolsa de estudos sanduíche CAPES. Ter tido o prazer e o privilégio de discutir com o principal teórico os temas da tese foi, sem dúvida, o que me aproximou ainda mais dos problemas a serem desenvolvidos. Mas teria sido em vão todo esse arcabouço intelectual alcançado se não pudesse contar com a orientação permanente desde a entrevista no programa para ingressar no mestrado até a defesa do doutorado, com o apoio da professora Doris Natia Cavallari. Foi fundamental ter tido ao meu lado alguém disponível e de escuta sensível. Com grande erudição, ela conseguiu abarcar as questões da língua, da literatura e da cultura italianas e me auxiliar em questões específicas ligadas à literatura de Boccaccio e Dante, não só à sua literatura, como ao seu pensar filosófico, sempre sugerindo leituras pertinentes, assim como sabendo conduzir o rumo do trabalho. Eu acredito que o encontro com o orientador seja decisivo para o êxito de uma dissertação ou tese.
e nunca devemos nos esquecer que nós não pertencemos a um professor ou a um departamento, mas sim à instituição como um todo. Da mesma forma, a colega Yolanda Guilherme Assis da Silva, com quem pude ministrar a extensão universitária que gerou o grupo de estudos, foi essencial para os aprimoramentos nos meus estudos. De fato, concluí que uma tese é fruto de encontros. Pelo menos para mim foi assim. Dos encontros com Plínio, meu colega historiador, ou com a professora Vera Macchilini, também historiadora, ou com o filósofo italiano Lorenzo Mami, com o dantista Emanuel Brito, ou os professores em Bolonha, Giovanna Frosini e Alberto Capatti, que eram especialistas em Artusi, eu tive oportunidades únicas de debater temas relevantes e também periféricos à própria tese, dos quais desenvolvi cursos e outras extensões. O tema da alimentação é transversal por excelência, e a obra que estudei trata de pura intertextualidade. Ainda que tendo claro que meu intuito era de investigar de que forma codificamos o simbólico da alimentação em palavras, orações e narrativas, não estava claro como eu faria isso e mesmo se seria possível fazê-lo. Como eu já havia lido uma bibliografia considerável sobre história e cultura da alimentação, dentro de um recorte ocidental, eu aproveitei para investigar em outros campos, outros departamentos, e iniciei pela antropologia. Foi frequentando a disciplina sobre cadernos de viagem, odepórica, literatura de viagem, do professor Danilo Paiva Ramos, que encontrei uma metodologia norteadora para o mestrado. Na banca de qualificação, fui catapultada para o doutorado direto, na qual me sugeriu, então, uma imersão na literatura do século XIX. E aí aconteceu outro encontro importante com o professor Franklin, da filosofia, quando pude estudar os filósofos literatos como Diderot, Laclos, Voltaire, e me aprofundar no dicionário filosófico, que influenciaria meu autor em sua obra. Também o professor Marcos Mazzari, da teoria literária, com a disciplina sobre o romance de formação, foi essencial. Do mesmo modo, com a Bolsa Sanduíche, pude frequentar disciplinas específicas em gêneros literários culinários e também sobre as formas breves de narrativa. Ou seja, pude transitar entre os departamentos da instituição e de outras instituições e obter uma intimidade maior com a caleidoscópica obra que eu investigava. Paralelamente, graças ao setor Cultura e Extensão da USP, órgão que promove cursos abertos, pude ministrar 4 extensões universitárias, bem como convidar um filósofo italiano para falar numa sala de aula. Em uma das extensões, que aconteceu em maio e junho de 2021, em plena pandemia, ministrei os sentidos como alimento, lendo Ítalo Calvino e Pellegrino Artusi. Essa extensão, que daria origem ao grupo de estudos GEOSCA, nasceu em Bolonha. Eu e minha amiga e colega Yolanda estávamos ambas com bolsa sanduíche CAPES de 6 meses, ela em Roma e eu em Bolonha. E debatíamos muito sobre os impasses de nossas pesquisas, ainda que ela estudasse Calvino, leitor de Leopardi. Ainda assim, encontrávamos pontos de contato entre nossos autores e estudos. Dessa forma, entre dezembro de 2019 e janeiro de 2020, desenhamos os conteúdos da extensão e somente em 2021 pudemos apresentá-la, devido às condições adversas que a pandemia impôs a todos nós. E não só condições adversas da pandemia, como condições adversas à educação e à cultura do Brasil durante o governo Bolsonaro, que ameaçou e cortou uma série de bolsas e programas. Tivemos um recorde de inscritos, 194 alunos, e também presentes em aula, uma média de 46. Aqui é necessária uma breve digressão. Outra área de interesse que cultivo é sobre a antiguidade mediterrânea. E, a partir de 2017, passei a fazer parte de um grupo de estudos homéricos no Centro de Estudos Helênicos Areté, em São Paulo. Desse grupo de estudos que se reunia semanalmente, eu passei a me envolver com questões sobre as tradições helênicas, inevitavelmente as tradições culinárias, e criamos, então, o Núcleo de Tradições e Culinária da Areté. Neste núcleo, poderíamos tanto promover oficinas com contação de história das gerações mais antigas,
como também debater e analisar textos antigos e seus costumes narrados, como práticas alimentares ritualísticas. Portanto, a experiência de grupo de estudos já me agradava e se revelava um eficaz instrumento de diálogo entre a academia e sociedade. Assim, retomando a questão da extensão e como nasce o Grupo GEOSCA, nasce o Grupo GEOSCA, o Grupo de Estudos dos Sentidos como Alimento. Durante a primeira aula da extensão, eu expressei o interesse em investigar mais sobre as tradições afro-brasileiras culinárias, com seus sincretismos religiosos, e o envolvimento da tríade povos originários, portugueses e povos africanos. No chat, os alunos começaram a dizer que também gostariam, e assim, após o término da extensão, cerca de 30 pessoas se inscreveram e formamos o grupo no qual mantemos encontros mensais. Bom, essa é a história que eu queria contar para vocês sobre o doutorado, e eu preparei uma pequena e breve apresentação de slides para ilustrar esse grupo tão especial que mantém os encontros mensais, com debates multifacetados, interdisciplinares, multidisciplinares, né? Ele está aparecendo como tela inteira? Tá. Ok, obrigada. Sim. Obrigada. Bom, então, agora para explicar um pouco a riqueza da experiência de transformar uma pesquisa, um estudo, que é um âmbito individual, né, a relação do estudante, do pesquisador, com a instituição, com o professor, com o orientador, com as suas disciplinas, a riqueza que é expandir isso para o âmbito do diálogo, do debate, né? Porque, como eu disse antes, muitas vezes os indivíduos da academia podem, devido à necessidade de se especializarem e se aprofundarem, eles podem acabar alienados em relação a outros teóricos, ao seu entorno, à resposta do público, da sociedade, o que é comum, e tudo bem, claro, mas se a gente consegue criar um diálogo onde um pesquisador não seja leviano ou superficial, ele consiga, de fato, transmitir a seriedade do seu trabalho, e o seu interlocutor, não sendo da academia, consiga apreender esse conhecimento e trocar, isso, na minha opinião, é o máximo que uma instituição de ensino pode proporcionar, né, em termos de espontaneidade, de um interesse espontâneo. Então, eu acredito que isso tenha sido possível graças ao fato do tema da minha pesquisa tratar da comida, né? Então, quando eu digo todo comer é político, porque num âmbito consciente ou subliminar e também inconsciente, nós fazemos escolhas políticas. Então, a gente não precisa imediatamente pensar no vegano, que eu acho que é onde todo mundo entende um radical da alimentação, né? Para pensar que a alimentação seja política. Toda e qualquer escolha que envolve o ato da alimentação é político em última instância. Ele é cultural, ele é religioso, ele é social, ele é de ordem concreta, material, econômica, né? Então, quando eu digo todo ato de comer é político, é porque toda decisão, seja ela pensada, seja ela espontânea e não calculada, ela envolve um arcabouço de decisões que nós já processamos antes de
dar a primeira mordida ou o primeiro gole. Então, eu acredito que essa característica das minhas investigações, que é o que move as minhas investigações, tenha atraído colegas curiosos, interessados, professores, a participarem, né, dessa investigação. Porque, afinal de contas, o que comemos, como comemos, quando, com quem, onde e por quê, são perguntas extremamente relevantes. E elas estão permeadas de questões éticas e estéticas dentro desse pensar político, deste comer político, né? Então, isso é uma questão de primeira importância na nossa vida, na nossa sobrevivência, porque é o que nos mantém aqui nutridos para podermos pensar, filosofar, debater. O indivíduo que passa fome não tem condição de participar de nenhuma atividade intelectual ou de tomar decisões, né? Porque ele está desprovido de nutrientes que permitam que seu corpo exerça suas funções mais vitais. Então, se nós já estamos no plano do pensar, da reflexão, do plano do simbólico da alimentação, é que nós já estamos bem alimentados, a nossa sobrevivência está garantida, nós podemos produzir cultura, podemos produzir reflexão. Então, essas são as perguntas norteadoras de todos os meus trabalhos, de todas as minhas investigações, e elas respondem, elas são caleidoscópicas, porque elas abrem miríades de possibilidades, né, e de caminhos. Então, eu digo, todo comer é político e os apetites são históricos, né? Então, muitos dos meus cursos abordam as questões históricas dos nossos apetites. Os nossos apetites já são a transcendência da necessidade do nutrir-se. Eu me alimentar para não morrer de fome é uma coisa. O meu apetite, ele já é algo totalmente intelectualizado e filosófico, né? Totalmente cultural. Então, só para dar o tom do que foi o trabalho, do que é o trabalho da minha tese, a introdução, como é que eu abro a minha tese? Eu abro a minha tese com essa reflexão. Como se prepara uma língua marinada a partir de uma receita que traz, em sua breve descrição, um poema sobre o acirrado debate político em defesa da língua italiana? A presente tese se ocupa de tais problemas e pretende respaldar leituras alternativas para se cozinhar melhor Artusi ao lê-lo. Artusi foi o autor da obra que eu analiso, mas na Itália, Artusi ficou conhecido por antonomasia como livro de cozinha. Então, você tem o Artusi em casa, significa você tem o livro do Artusi em casa. Então, eu me apropriei desse duplo sentido. Então, a minha pergunta que abre a minha tese é: como você prepara uma receita que tem um poema que provoca uma reflexão sobre a questione della língua italiana? Quer dizer, que receita é essa? De fato, ele está preocupado em ensinar você a preparar uma língua, porque, inclusive, é uma receita de língua de boi marinada. Ou ele está te provocando a pensar sobre a sua própria língua, no caso dos italianos. Então, é nesse âmbito filosófico, literário, intelectual, social, que as reflexões dessa tese orbitam, né? Então, por isso eu fui tão bem acompanhada pela antropologia, pela filosofia, pela teoria literária, pelos historiadores. Então, a tese tem esse título: Receitas Literárias do Manual de Pellegrino Artusi, entre o método da raccolta e a arte do racconto. Então, eu acredito ter decifrado um método artusiano, como ele recolheva, como ele coletava suas receitas, era na vida vivida. Então, eram as receitas de comida de rua, as receitas de grandes banquetes de banqueiros,
receitas antigas encontradas em biblioteca de nobres, aristocratas, né? E como ele narrava essas receitas, a arte do racconto, do raccontare, né? Que é aí que entra provavelmente um viés literário da narrativa breve, que é a verdadeira tradição literária italiana. Então, a raccolta seria algo mais antropológico, do campo, da pesquisa de campo, e o racconto, algo mais literário, pertinente à tradição literária da narrativa breve italiana. Então, é isso. E eu concluo apresentando esse grupo maravilhoso, cujo intuito é a reflexão, a discussão, e agora estamos no CNPq, então vamos publicar, vamos nos reunir, promover encontros, né, com participantes de distintos campos do saber, e o que se espera é que cada vez mais política, filosofia, literatura, antropologia, arte, sociologia, direito, saúde, psicanálise, né, se integrem aos entendimentos do ato de comer na contemporaneidade. Então, vou encerrar aqui mostrando, se você for pesquisar sobre o GEOSCA no CNPq, cá estamos nós, aqui uma parte dos nossos integrantes, vocês podem perceber, a maioria tem alguma formação em pós-graduação, mas muitos não têm, e têm protagonismo na sociedade agindo igualmente, quer dizer, não por isso, né? Então, por exemplo, fazendo aqui na ordem, né, a Cris é professora de gastronomia no SENAC, a Cíntia é uma estudante de literatura do programa Literatura, Língua, Literatura, Cultura, que se dedica a isso, ela fala da Clarice Lispector. A Eliane Morelli é uma historiadora, tem 2 livros publicados ou mais, e atua na Unicamp, e é a nossa anfitriã para o nosso grupo CNPq. A Fabiana Menezes é do Departamento de Direito, tem uma revista importantíssima publicada, super pesquisadora, está em Minas Gerais. A Flávia Couto também tem uma revista e também tem uma experiência direta com o fazer culinário. A Yolanda, minha colega, não era dessa área, ela passou a se interessar graças às questões filosóficas do censismo, as questões que nós estudamos de Epicuro. A Paloma Naziazeno, que está em Aracaju, tem um livro maravilhoso, ela é sergipana, pesquisadora. Professor Sandro Marques, que está na Unicamp, faz parte do Conselho Universitário, também está presente na história da gastronomia, história da culinária, também tem atuação com a sociedade, outros cursos, outras instituições. A Simone de Paula, que é psicanalista, tem uma contribuição incrível sobre a relação do corpo, o alimento. A Sônia, vou falar daqui a pouco, importantíssima. O Tiago tem também aluno, ex-orientando da professora Doris, escreveu sobre Boccaccio, uma tese interessantíssima, e agora montou um espaço que eu vou mostrar. A professora Vera Macchilini, da PUC, importantíssima dentro do campo da história da ciência e da medicina, já flertava com questões vinculadas a paladar, a gosto, agora entrou para valer, né? Então, aqui, quem é a Sônia, né? A Sônia, simplesmente, é a vice-presidente da Associação Brasileira da Reforma Agrária. Ela é do direito e ela trabalha o direito agrário e a questão agrária, e ela foi uma das responsáveis em escrever o programa Fome Zero. Então, a Sônia é a nossa musa do Grupo GEOSCA, né? Aqui um dos livros da professora Eliane Morelli, o livro da Paloma, maravilhoso livro. Aqui a revista da Flávia. A Ianca, minha cara amiga Ianca Babenco, também presente no Grupo GEOSCA, criadora do projeto Mostra Doc Gastronômica, né, e palestrante, onde conecta cinema, alimentação, gastronomia, o projeto cultural independente do Tiago, Paulistânia Desvairada, né, que é uma sala na Avenida Paulista para debates, enfim. E eu encerro aqui com 2 publicações que eu acho que me aproximam muito do Grupo GEOSCA,
que são um texto que chama Perna à la Gringo em Dona Benta, Traduções e Culturas Alimentares. E no livro, na minha edição de 1965 do Dona Benta, tem essa receita que é uma perna à la gringo, né? Uma perna assada. E eu achei isso muito macunaímico, porque tem um quê bastante antropofágico, canibalista, né? Então, esse texto, ele conjuga a pesquisa do Artusi com a Dona Benta. Então, se vocês ficarem curiosos, isso está disponível. E outro texto que eu acredito seja bastante singelo e curioso é esse Notas sobre Pão, Memórias e Epifanias, que eu publiquei pela Areté, Centro de Estudos Helênicos, que vai falar da relação ancestral do homem com a comensalidade, né? Também está disponível. Enfim, era isso que eu tinha para compartilhar. Aqui eu vou deixar registrado o que eu produzi, uma parte do que eu produzi no período da tese. Então, eu fiz um levantamento de publicações, cursos, extensões, né? Deixo aqui à disposição o meu contato no Instagram e o e-mail, né? E fico muito grata por esse convite e curiosa de saber se existem perguntas. Parabéns, Isabela. Muito, muito bacana. Obrigada. Então, aqui a gente faz as palminhas, né? Nós ficamos pensando, né, como esse formato do SEGLE é um formato online, ele nasceu online, vai continuar online para ter mais participações, né, assim, oferecer justamente esse evento no YouTube para que outras pessoas possam ver. Mas seria uma delícia estarmos presencialmente e degustarmos alguma coisa, né, assim, pensando aqui em toda esse trajeto que você falou, não somente, né, da culinária italiana, mas pensando já das tradições aqui do Brasil e tantas descobertas, né? Então, acho que está bem bacana. A Amanda está acompanhando aqui no YouTube, eu estava olhando aqui, ainda não tem perguntas, mas, né, temos aqui 26 pessoas assistindo, e fiquem à vontade aqui para escrever no chat, né, o que poderia ser aí perguntas, comentários. Isabela, parabéns, vamos deixar aqui a palavra a Doris. Obrigada. Eu gostaria só de acrescentar que a tese da Isabela traz uma reflexão, ela traz, na verdade, a história do tratado. Ela faz um capítulo muito denso sobre tratados, que é uma coisa pouco estudada também, que não temos. Os tratados italianos de Dante, a gente faz um belíssimo capítulo, defendendo também a tese do Artusi como um tratado, e que eu recomendaria a leitura. É muito interessante, muito densa, e para quem trabalha com esta área dos tratados, neste ponto também é muito rica, né? E eu queria perguntar para a Isabela se você pensa de tratar no seu grupo. Eu realmente, no momento, ainda não entrei no grupo da Isabela por outros tantos compromissos, mas, assim, da questão da alimentação, você falava do comer como ato político, né, como o comer ser político, e eu pensava em Fontamara de Cirone, né, e na fome dos camponeses de Verga e de outros autores, né, e eu queria saber se o grupo pensa um pouco nessa parte, uma vez que você trata a comida como política. Sim, na verdade, a fome, ela é sempre presente nos nossos encontros, nos nossos debates, especialmente por termos o privilégio da presença da Sônia. Eu convidei claramente os integrantes do GEOSCA, eu não estou acompanhando no YouTube, mas provavelmente eles estão aqui também presentes. Além dos integrantes que
por si só estão envolvidos nessa temática, pesquisam e vivem o dia a dia como todos nós, né? A Sônia, ela sempre nos traz dados e informações de formas de como atuar, né? Nesse ano foi restaurada a COSEA, que são os Conselhos de Segurança Alimentar e Nutricional, que acontecem em âmbito municipal, estadual e depois nacional, né? Elas começam muito pequenas, regionalizadas, e elas vão ampliando esses conselhos e esses encontros. Eu já participei nos idos de 2014, 2015, 2016, e a COSEA e outros conselhos relacionados à alimentação no Brasil foram desarticulados no governo Bolsonaro, e agora a gente conseguiu rearticular isso. Então, sim, a questão da alimentação, da fome, o Brasil voltou para o mapa da fome, né? Ele tinha saído e a gente voltou. E nós estamos, inclusive, com uma série de problemas relacionados aos agrotóxicos, né? Não só a fome, a escassez, a ausência, o que é um absurdo num país continental como o nosso, como o grande problema dos venenos. Nós estamos todos envenenados pela água, pelo solo, pelo ar, né? As embalagens, as micropartículas de plástico, né? Então, assim, e continuam aprovando, né, esses agrotóxicos todos banidos praticamente no mundo inteiro, esses insumos agrários, né? Então, isso é muito debatido também, o que faz do GEOSCA um grupo muito importante para todos, porque a gente vai analisando os diferentes prismas de uma mesma questão, de um mesmo texto, né? Então, como você mesma disse, partindo de um texto literário que fala do trabalhador braçal explorado, que não tem o que comer, que sofre de deficiências de determinados nutrientes, né? Tanto a questão sociológica, literária, geográfica, porque a gente também precisa entender um pouco a tal da geografia da fome, né? Como ela se dá e o quão instrumental ela é para certos governos, enfim. Então, sim, né, o GEOSCA, ele orbita aí por muitas esferas de questionamentos, que é um privilégio, né? Sem dúvida. No nosso programa, nós temos também uma doutoranda, que agora já é doutora, né? Acabou faz umas 2 semanas, a Silvana Azevedo, que é orientadora da professora Fernanda Ortali, que está aqui. E ela trabalhou com língua de herança e assim, falando de gastronomia italiana, né? E falando de Brasil, né? Como você acha que poderia ter, assim, qual relação que a gente poderia pensar da Itália de hoje, de como é pensada, né? Assim, eu tenho algumas opiniões ali, até pensando em investigar um pouquinho mais, e como que a gente poderia fazer essa relação aqui da Itália, né, de hoje, da gastronomia, e como faz a produção, e daqui do Brasil. Gosto muito da Silvana, conheço, tivemos breves encontros e trocas, mas, assim, fico muito contente que porque ela realizou os estudos dela na língua, né? Então, eu achei muito legal ter uma na língua e uma na literatura, falando sobre questões de cultura alimentar, né? E eu acho muito curioso como eu frequento a Itália desde a minha infância, né? A partir dos meus 10, 11 anos, e praticamente anualmente eu vou à Itália. Eu pude observar uma série de transições na cultura alimentar italiana e também na questão
da própria sociedade, das próprias miscigenações, e o italiano usa o termo contaminação não com um teor negativo, mas entendendo isso como né, um entrelaçamento. Eu acho curioso porque temos culturas e entendimentos de práticas alimentares muito distintas, mas São Paulo é uma cidade de grande influência italiana. E muitos restaurantes italianos em São Paulo tentam ser até mais italianos que os próprios restaurantes italianos na Itália. Então, existe também uma certa fantasia e um certo anseio por uma fidelidade que a gente aprende na vida, que a alimentação é como a língua é viva, ela está em constante transformação e abarcando novas necessidades de formas de se expressar, e os neologismos, e as abreviações, e as nossas invenções, e os sons que a gente produz, né? E a língua vai assimilando isso para o bem e para o mal, né? A alimentação é a mesma coisa, é impossível encapsular uma prática, né? E é por isso que eu acho tão fascinante você estudar uma receita como um dado, como um documento histórico, cultural. E eu sempre digo performar uma receita, né? Porque a receita que foi escrita, ela foi escrita e codificada com a intenção de que alguém não perdesse isso geracionalmente, né? Mas o próprio Máximo Montanari vai dizer que é um jogo, é uma brincadeira lúdica você tentar ser fiel a uma receita, porque o tempo transformou tudo. A passagem do tempo transformou o território, o alimento, o fruto, o animal, a água. Então, aquele sabor, aquele perfume, né? Então, assim, eu lembro que uma parte dos estudos da Silvana se voltava para as cantinas, né? E as cantinas italianas, elas são uma invenção nossa, paulistana, né? O conceito cantina italiana já é uma invenção brasileira, incrível, maravilhosa, que, ao meu ver, é uma reprodução da fantasia da cucanha, né? Que é aquela terra ou utópica ou mítica, como vocês preferirem, onde o vinho jorra em fontes, os presuntos nascem já curados e defumados da árvore, você não precisa trabalhar, a comida vem sozinha para a tua boca, né? Porque o termo cantina é adega. Então, não corresponde nem o termo ao que se tornou. Então, é muito maravilhoso, na verdade. As releituras, elas são, assim, um grande ganho, né? Eu me lembro... quando eu dava aula no Instituto Italiano de Cultura, foi um palestrante, um italiano, que ele tinha o bollo, que era o carimbo que certificava o restaurante, se ele era autenticamente italiano ou não. E eu me diverti muito desse indivíduo existir, porque, naturalmente, muitas pessoas levaram super a sério a função dele, porque, pensando em termos comerciais, você ter essa certificação garante que o seu público te veja como fiel a uma gastronomia italiana, e eu me diverti horrores, porque eu sei que isso não é possível, porque você não consegue encapsular a gastronomia. Então, você não tem como certificar que isso seja autêntico, porque a gente vai discutir, primeiramente, o que é o autêntico, o que é o original, o que é o tradicional. Essa é a discussão que vem antes. Mas ele, dentro da sua crença, incutido desse poder com esse carimbo, estava lá no Instituto dizendo onde já se viu. No Brasil, em São Paulo, eu não vou certificar os restaurantes porque eles não servem a pasta al dente. Então, ele foi lá e tinha ele escolhido um para ser realmente autêntico. E o que aconteceu, ele estava lá presente, foi que ele observou que o macarrão veio al dente para a mesa do cliente, e o cliente disse: este macarrão está cru, por gentileza, me traga. E ele
porque ele foi muito ingênuo de não considerar o fator cultural da construção do paladar do brasileiro. Então, se o brasileiro está na Itália, o macarrão é al dente lá, ele come porque ele fala, bom, é assim que o italiano come. Mas na própria terra, ele vai comer como ele quer comer, e não como o italiano come. Então, isso ficou muito claro, e aí eu lembro dele dizendo o quão desconfortável ele estava em não conseguir certificar muitos restaurantes, né? Então, na verdade, assim, quanta ingenuidade, né? O meu comentário é nesse sentido do, poxa, nós somos a terra que colocou, ou uma das terras, não sei mais onde, em que lugar do mundo, que colocou o cream cheese dentro da comida japonesa. Não sei em qual outro lugar isso aconteceu, e por aí vai, né? A gente pode pegar uma série de outras influências, contaminações, como o Montanari chama. E o Montanari, em momento algum, condena isso. Ele acha que isso é um movimento natural da cultura. A cultura é viva. Isabela, desculpa interromper. Imagina. Tem 2 comentários aqui do professor Rodrigues, né? Ele fala, todo ato de comer é político, né? Isso faz pensar, por exemplo, quais alimentos chegam nas escolas públicas? Alimentos naturais ou aqueles mais industrializados? E no dia a dia em casa? Temos tempo para cozinhar os alimentos frescos ou a correria é tanta que acabamos fazendo uso de congelados? Né? Então, são reflexões aí que ele propõe. Sim. Se você quiser comentar, depois tem 2 perguntas aqui do Tiago, da Paulistânia Desvairada. Uhum. Sim, a questão da merenda, ela é uma questão muito importante, de enorme relevância para um país, né? O que a criança come é de extrema relevância. Eu frequentei um curso de jornalismo gastronômico da Juliana Dias, no Rio de Janeiro, maravilhosa Juliana Dias, pesquisadora, ativista maravilhosa. E eu me lembro que nesse período, foi em 2014, o Rio de Janeiro, a cidade do Rio de Janeiro, tinha conseguido fazer com que a merenda escolar fosse se não me engano, de fruto da colheita de hortas urbanas. E era uma merenda de qualidade, as crianças amavam, e tinha todo um envolvimento da comunidade, de quem plantava, de quem colhia, de quem cozinhava. Existia todo um cuidado em relação a isso. E as COSEAs e CONSEAs também cuidam dessa super relevante questão que é a alimentação das escolas. E isso, infelizmente, é extremamente político e é tratado não com a devida importância. Então, muitas vezes as escolas se veem à mercê de salsicha, eternamente salsicha, farinha branca, gordura, açúcar, gordura hidrogenada, né? E agora, a questão do cotidiano é uma questão de reorganização da estrutura mental de cada um de nós. Porque se você adoecer e o teu médico te disser, você, a partir de agora, você só tem uma chance de se recuperar da sua doença, que vai ser você comprar o alimento, preparar e comer a comida que você fizer, você vai se mobilizar para isso. Enquanto a gente tratar a alimentação como algo que é caro e dá trabalho, a gente vai continuar comendo mal. Quando você passar a entender que a alimentação é a primeira premissa fundamental para a tua saúde mental e física, você se mobiliza. Então, o Brasil já provou que é possível nós termos uma alimentação para as massas de qualidade, sem agrotóxicos, através dos movimentos do Movimento Sem Terra, que produz comida orgânica para o Brasil inteiro. A própria, aquela chefe importante daquele restaurante chama Mani, que esqueci o nome dela agora, ela, no restaurante dela, que é um restaurante de elite, por ser caríssimo, e ela foi eleita a melhor chefe do mundo há um tempo atrás, ela surpreendeu... Morena Leite? Helena Rizzo. A Helena Rizzo, ela surpreendeu os frequentadores do restaurante dela quando eles descobriram que era tudo do Movimento Sem Terra, né? Então, só que dando
né, uma provocada. A esse respeito, né, a respeito das merendas, a Flávia Couto disse que o Lula assinou um decreto com orientações e ações para promover a alimentação saudável nas escolas. O documento possui 3 eixos: incluir a educação alimentar e nutricional, restringir a comercialização de ultraprocessados nas escolas públicas e privadas e diminuir a publicidade desses produtos. Então, é importante, acho que essa observação que a Flávia colocou. Sim, e o Tiago faz 2 perguntas. Quando o Mário, no Departamento de Cultura, planejou um restaurante nacional em 1935, foi motivo de riso entre seus pares. Como você viu essa questão na academia? Os intelectuais subestimam as discussões gastronômicas? Será que um dia teremos uma graduação de estudos gastronômicos na USP? Bom, quando ele fala Mário de Andrade, né? Porque o Tiago é íntimo. Sim, a alimentação vai ser sempre um tabu no âmbito intelectual. Ela vai ser um tabu se levada muito a sério, porque algo que os intelectuais amam é comer e beber bem, né? Então, mas a parte das brincadeiras, quando a gente vai estudar o dicionário filosófico, o verbete que o Voltaire escreve é gosto, gu. E ele vai dizer, ele vai discutir filosoficamente a questão do gosto. E a questão do gosto, ela diz respeito tanto ao âmbito organolético, do sentir, e o sentir é conhecimento, sapere, sapore, sapore, sapere, quanto a questão da provocação estética, do belo e do bom, né? Então, assim, eu acredito... Na Itália já existe uma escola de filosofia gastronômica. Existe o La Cecla, que é um filósofo da gastronomia na Itália, e existe o Nicola Perullo. Esse foi um livro que fez toda a diferença na minha vida e na minha tese, do Nicola Perullo, que eu, inclusive, consegui fazer com que ele desse uma aula quando ele veio ao Brasil, na letras, nas nossas salas de aula. O gosto como experiência, né? Ensaio de filosofia estética da alimentação. Eu acho que muito em breve, sim, nós teremos instituições que vão debater a alimentação num âmbito que não seja estritamente matérico. Acho que a gente vai transcender a nutrição e a culinária e a gente vai gastrosofar, como estamos, inclusive, fazendo agora aqui, né? Muito obrigada por essa oportunidade. Estou muito emocionada e lisonjeada por vocês terem me chamado, de fato. E muito obrigada aos participantes do GEOSCA que estão presentes, que, enfim, não tenho nem palavras. Nós já somos, Tiago, essa escola de filosofia da alimentação. Já somos os gastrósofos. Hoje nós temos, né, assim, em vista... queremos que realmente aconteça, né, essa questão da interdisciplinaridade. Então, a tua tese, teus estudos, né, agora o grupo GEOSCA, eu acho que está bastante em sintonia com esse momento. E talvez, assim, ter uma graduação mesmo da USP, não acredito, mas todas as possibilidades, né, que a gente puder vislumbrar, né, começando com um grupo de... o curso de extensão, né? Que foi de onde surgiu esse grupo, como você disse. Então, os cursos de extensão que são oferecidos, né, na FETELEST, acho que dá essa oportunidade de reunir pessoas que... onde estão as pessoas é que surgem, né, essas coisas lindas, né? Então, assim, a partir do grupo é que a gente pode pensar em coisas mais amplas, né? E aí das universidades para as políticas, né, ou juntamente as políticas públicas e as universidades e fazer entender. Mas eu acho que a gente tem uma coisa grande, assim, que é a parte de publicidades e propagandas e tudo mais. Então, que a Flávia Couto, né? Flávia Couto, que aqui disse, né, que diminuir a publicidade desses produtos ultraprocessados na escola. Então, isso é uma coisa muito boa, porque fazer a consciência dos pequenos, depois adolescentes e tudo,
né, assim, não tomar refrigerante. Então, quem tem criança, a criança não gosta, só que às vezes a sociedade faz colocar. Então, é uma coisa que vai de pequenininho ali. Vai indo. Mas, Isabela, complementando, né, Ângela? Queria sim, só complementar. sim, A parte de extensão está sempre aberta a todos, né, que quiserem, e também o nosso programa de pós-graduação, né, está aberto aí a pessoas com diferentes formações, né, temos aí o mestrado, o doutorado, e quem quiser, e o nosso espaço também para eventos, né, se vocês tiverem ideias em eventos, nós podemos hospedar esses eventos, né? Queremos. O Geosca vai promover um encontro, sim. Tomara que possa ser com vocês, inclusive. Vai ser ótimo. Muito obrigada. Parabéns, Isabela. Parabéns, Doris. Obrigada. Obrigada, Doris. Eu queria só dizer uma coisa que eu acho interessante, que este grupo saia da universidade e está na sociedade. Porque a função da universidade é essa, não é ficar fechada no seu ciclo, né, no seu círculo apenas, mas expandir exatamente o conhecimento para a sociedade, né? E a partir deste momento que esse grupo, né, elaborado pela Isabela, ele acontece, ele é muito importante. Acho que a universidade cumpre a sua função através de uma pessoa madura, responsável, com grandes ideias e grande potencial de crescimento, né, que está fazendo um belíssimo papel na sociedade que nos orgulha muito como uma egressa do nosso programa. É isso que eu queria dizer. Muito obrigada, Doris, muito. E acho que essa maturidade, essa responsabilidade vem também de contar com o apoio e orientação de vocês, né? Porque a gente também aprende a ser maduro e responsável estando num ambiente propício, né? Mas é sempre bom reforçar que esse grupo é maravilhoso, né? Mas assim, fui eu e Yolanda, né? Yolanda está nisso comigo igualmente. As duas que se mobilizaram, né, nas enotecas de Bolonha, ali, tomando vinho depois das bibliotecas, discutimos a extensão. Então, Yolanda divide comigo esse super trunfo. Muitíssimo obrigada mais uma vez. Aliás, Yolanda, ela acho que não está aqui, mas que ela assista esse vídeo, e Yolanda já está convidada para apresentar aqui no SEGLE, né, a pesquisa dela, que eu estou muito curiosa de saber como é essa leitura do Leopardi, né, leitura de Calvino de Leopardi, né, então, assim, é muito interessante. Yolanda foi minha aluna de língua 1, língua 2, então é muito lindo ver, assim, uma menina, né, que cresceu, aprendeu italiano. Então, isso também a gente tem que dizer, que os nossos alunos entram na graduação, né, de letras, no curso de curso de letras, habilitação em italiano, muitos, assim como eu, não sabia nada da língua, não conhecia a língua italiana, não sabia, né, a língua italiana, aprende a língua italiana, depois faz mestrado, doutorado, desenvolve pesquisas, assim como agora a Nanda, né, nossa monitora, que está aqui também fazendo língua 2, então é muito, muito bacana, a gente vê, assim, o que a universidade pode proporcionar, né, para a vida das pessoas. Então, Isabela, muito obrigada. Ananda, aqui, nossa monitora, muito obrigada. Miraldo, nosso apoio técnico. Doris, pelo trabalho. Fernanda, sempre companheira aqui. Final de ano, estamos juntas. Então, muito obrigada. Obrigada. Depois nós vamos deixar esse vídeo lá no canal do YouTube da pós-graduação italiana. O canal da FEFELESH é o mais conhecido, a gente faz aqui, mas depois a gente transfere esse vídeo também lá para o canal Pós-Graduação Italiano Oficial, é o nome do canal aqui no YouTube. Então, Feliz Natal, que a gente tem que dizer, né? A gente diz com muito, muito carinho, muito amor, que a gente traga assim, muita paz que esse mundo está precisando, e um 2024 aí com muita saúde para todo mundo. Tchau, tchau.